Poucas pessoas fazem exatamente o que gostam, né? Normalmente, a grande massa das pessoas trabalha porque tem que trabalhar ou encontram um ambiente hostil no trabalho, às vezes são maltratados, né? Essa é a grande dificuldade do ser humano, talvez, né? De viver socialmente, né? Bem. Né? Eu concordo, mas eu acho que mais importante do que estar inserido na engrenagem social é estar inserido num jogo de valores que te sustenta, né? Então, eu sou capaz de... por exemplo, vamos imaginar, eu trabalho num trabalho que não me agrada. Eu posso fazer isso e me submeter a isso enquanto eu encontro um outro trabalho, certo. Ou eu vou inventar... Mas é inteligência, né? Exatamente, tem que buscar realmente... Exatamente. Então, eu acho que a grande questão, a gente volta para o pensamento. O desenvolvimento do pensamento... como percepção, sabe? Não é aquele pensamento que julga, que dá sempre um veredito, que é o chato, é horrível, né? É o chato. Tudo ele olha, analisa e diz, não, porque isso é aquilo e tal. Não esse pensamento chato, mas o pensamento vivo, o pensamento alegre, que apenas se vê, se percebe, percebe o outro, olhar para você. Às vezes, as pessoas se relacionam assim. Eu conheço você. Então, eu olho para você com a imagem que eu criei de você. E eu não vejo você agora. Então, eu estou sempre acessando um dado a seu respeito. Então, o presente, a gente vive muito pouco. Isso é inteligência. Não é possível o desenvolvimento da inteligência sem a vivência do instante. Porque, senão, você está trabalhando com dados antigos, velhos, gastos, né? Agora, viver aqui agora, não. Eu estou diante de você. Nós estamos vendo esse momento. Agora, e essa transformação absurda do mundo? Como é que o ser humano se insere nisso? O ser humano está sendo... Desculpa, Sim, só para terminar claro. o pensamento. Está terminando uma época, está começando outra. Essa que terminou, está terminando, a gente conhece, mas essa que está começando, a gente não conhece. Não. Então, é um desorientamento aí nisso. Né? A gente vive um período de exceção, né? As pessoas gostam de dizer, o mundo sempre mudou, não adianta dizer que está mudando, não há diferença essa mudança para outras mudanças. Mas, usando Nietzsche, a gente estaria vivendo, sim, uma mudança radical, porque os valores que estão hoje de desintegração, por exemplo, o que é ser uma mulher, um homem, um filho, o que é ser um cidadão, né? As religiões, a gente vive uma crise de religiões, uma crise econômica, enfim, todos os graus, e de valores especialmente. Segundo Nietzsche, esses valores vêm do século V a.C., que é o nascimento da racionalidade, que é um modelo de ser humano. O ser humano, como a gente estava dizendo antes, ele nasce uma criança plena de vida. Nós inserimos um modelo nessa criança para que ela se humanize. E esse modelo, ele vem de uma época, que é o século V a.C., Sócrates, Platão. Que modelo é esse? É um modelo que acredita que o nosso pensamento, a nossa alma, é superior ao nosso corpo e pode controlá-lo e levá-lo onde ele quiser. Então, a história do Ocidente é a história da criação de um homem estável, o homem racional, que é um homem sem afeto, que é um homem sem conflito, que é um homem que afasta as contradições e vive a identidade e a estabilidade. Aí digamos, um balizamento, né? Porque, claro, como você falou, se você deixar os teus impulsos, você mata, você tem ódio. Exatamente. Né? Por outro lado, você também não pode deixar de ter raiva também, porque senão você fica também um sujeito, né? Uma pessoa te agride, você tem que ter uma certa reação. Então, esse equilíbrio, que não é fácil, né? Exatamente, eu adorei o seu modelo, a gente podia usar o seu. Não, mas é isso aí, porque é isso que você está dizendo, é essa maleabilidade. A razão, ela afasta os instintos e as paixões, ela busca esse afastamento, né? O modelo racionalista, ele tenta afastar, e aí a gente perde o vigor, a alegria, né? A arte e tal. Por outro lado, você não pode deixar os excessos, porque senão você se machuca os outros. Você falou de uma palavra que me chamou a atenção, que é a paixão, né? Porque essa é uma palavra bonita. E o Freud dizia que a paixão está próximo da loucura, né? Eu tenho um amigo que está apaixonado, e eu falo, vai com calma, porque não é assim. A gente está apaixonado, enxerga tudo azul, tudo verde, tudo cores, né? O que é paixão? A paixão como, vou falar do meu jeito, assim como eu vejo,
é a força da vida, da natureza, as intensidades que te tomam pelo pé, pela cabeça. Então, quem guia você no momento de paixão não é você. Em geral, não é, mas no caso da paixão, piora muito. Mas não dá para dizer para o sujeito que está apaixonado isso, porque ele não vai entender. Não vai entender. Então, a paixão, para você ter uma ideia, a paixão vem de uma palavra chamada patos, com TH. Morte, né? Exatamente, que quer dizer, por exemplo, doença, patologia. Então, a paixão, se ela não é... Ela tem que existir num determinado momento, porque ela é maravilhosa, Depois né? tem que acabar. E tem que acabar. Não é acabar. Ela tem que... Se transformar. Ser canalizada, né? Ir para outro lado. Mas a paixão é tudo de bom, né? Em tudo, na vida. Mas ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo. Senão a pessoa morre, né? Não dá para ficar apaixonada. Não dá para ficar. Esse é o desafio da corda, né? Que eu estava dizendo, que é... Nós precisamos da paixão, que é maravilhosa, dos excessos, da alegria, de tudo isso. Ao mesmo tempo, tem que controlar. Então, como construir um modelo de humano, de humanidade, de ser humano, de subjetividade e de pensamento que seja capaz de aceitar a paixão e, ao mesmo tempo, controlá-la, quero dizer, elaborá-la. Esse é o desafio do nosso tempo. Você acha que a educação pública no Brasil se preocupa com esse pensamento? Nem é particular. Nem é particular. Não. Nossas escolas particulares são de péssima qualidade, Roberto. Péssima qualidade. Ensinar a pensar é outra coisa. Nenhuma que eu conheça, infelizmente. Nenhuma não, estou exagerando. Estou falando de claro. Lógico, tem várias, eu estou exagerando. E tem bons professores. Lógico, eu estou dizendo nenhuma, porque eu estou tentando Método, ser... né? Método. É que eu estou tentando ser provocativa, claro. Né? Que eu acho que é para a gente pensar. Claro que tem excelentes escolas, exceção. Nas escolas particulares. E professores. Não, também, e nas públicas. Porque nas escolas particulares e públicas, quando um grupo de pessoas se reúne e quer fazer uma educação mais para a formação humana, para uma formação mais ampla, isso acontece. Porque a filosofia voltou agora, né? Voltou, mas aí é complicado, Roberto, porque, veja bem, nós temos no ensino médio 13 cadeiras. Eu digo cadeira para não dizer disciplina, né? Porque como é que você chama arte, filosofia, língua portuguesa de disciplina? É antidisciplina. Não é? Isso é resquício do regime militar, né? Então, nós temos 13. E aí você abre uma janela e coloca mais uma, e chama filosofia. Isso não é filosofia, entende? Então, fazer filosofia no ensino médio não é ter uma cadeira de filosofia. É desconstruir essa estrutura fragmentada, essa estrutura que nos afasta da vida. Eu tive numa escola de crianças pequenas no Espírito Santo, e isso acontece em todas, né? Se for só um exemplo, mas dando orientação pedagógica para professores de ensino infantil. E aí a professora me deu um exemplo, ela criticando a si mesma. Ela disse, a gente está em sala de aula e fala de flor para as crianças. No início do ensino fundamental, nós desenhamos uma flor no quadro, né, para mostrar o caule. Só que se você abre a janela, é uma escola do interior, né? E aí as plantas estão ali e a gente não vai lá. Ela me perguntou por que a gente faz isso. Aí eu disse para ela, consequência do modelo racional, que acredita que pensar sobre a flor é mais importante do que ver a flor. Tanto que os gregos davam aulas embaixo das árvores. Né? Exatamente. O Rubem Alves, um grande educador, né, escritor, ele diz que, ele pensando na própria formação, né, que estudava biologia e tal, e tinha um jardim botânico. E ninguém ia naquele jardim botânico. Mas não é porque o professor não sabe daquilo. Quer dizer, implicitamente tem um modelo que é não desenvolver a visão, a audição. É desenvolver a abstração. Então, a escola brasileira, tanto pública quanto privada, por isso eu critiquei todas, eu sei que tem ótimas iniciativas, mas, de um modo geral, a escola brasileira valoriza a abstração. Você falou nisso, me lembrei de uma frase, você desculpa te interromper, mas que eu gosto muito do inglês, eu não me lembro o nome dele, que ele diz assim, eu não sei como é que eu conto para minha mulher que quando eu estou olhando na janela, eu estou trabalhando. Ah, que ótimo, e muito, né? Deixa eu estar pensando. Exatamente. É difícil, né, isso? A abstração, né? De repente você... Eu acho que ele está até trabalhando mais, né? Claro. Naquele momento. Quando nasce uma ideia, imagina o Einstein quando criou... Como ele pensou, se absorveu nos pensamentos. Exato. Agora, o Spinoza tem uma maneira legal de falar isso, que é a alma, o pensamento, a abstração que vem do pensamento, ela é uma coisa só com o corpo. Então, a alma é uma ideia do corpo, é uma ideia que ele diz. Mas assim, se eu estou aqui, eu estou vivendo esse momento, a abstração é super positiva,
porque eu saio de uma coisa interna, viva, forte, intensa, que está aqui, para o pensamento e para a abstração. Outra coisa é, eu tiro você da sua família, você tem 7 anos de idade, 6 anos de idade, eu coloco você que brincava na rua correndo, eu coloco você numa cadeira, onde os alunos sentam em fila, um olha para o pescoço do outro, todos olham para frente, para o professor, e aí, a partir dali, o que era vida se torna um desenho no quadro. Aí, durante 4 horas, ele não tem vida. Aí a abstração fica fraca. Errado, né? Está tudo errado, é verdade. É bastante errada, né? E nós vivemos um momento brasileiro que é preocupante, porque o Brasil está crescendo muito rapidamente, economicamente, né? Era o momento de dar essa... Exatamente, porque a gente não pode se perder, né? O Brasil tem grandes coisas que o mundo não tem, como valores. O brasileiro... Sabe que eu lembro sempre isso do Darcy Ribeiro. Um o Darcy grande educador. Não, e o Darcy dizia, aqui existe uma civilização que um dia ainda vai mostrar coisas para o mundo. Se nós aproveitarmos isso, o Brasil realmente tem uma energia, né? A gente que tem a oportunidade de viajar, de ver o mundo, né? O Brasil tem uma coisa diferente. E o brasileiro... Eu até acho esse tema, porque assim, eu tenho paixão por esse tema, porque eu acredito profundamente nisso. Eu sou tão empolgada e apaixonada e otimista que... Primeiro eu vejo que esse modelo, que é um modelo americano, né, que é racional, por exemplo, está falando de racionalidade. Quem venceu na história da civilização com esse modelo, primeiro o europeu, que é clássico, mas na modernidade, quem realmente vai crescendo e tomando conta disso é o americano, é a sociedade americana, que é racional por excelência, né? Então, esse modelo foi predominando, porque há um domínio dele na cultura americana, e ele vai sendo vendido para o mundo inteiro e a gente vai entrando nele. Mas como nós, e o terceiro mundo, né, foi meio esquecido, nós desenvolvemos uma outra racionalidade. O nosso abandono foi muito benéfico, sabe? A nossa miséria do passado, que ainda existe no Brasil, não tem como negar, mas radicalmente diferente do que foi, né? Eu acho que você tem toda a razão, porque se você pegar mesmo o povo brasileiro que sofre, se você botar uma taxa de felicidade, é muito maior do que em certos países que são extremamente... Exatamente. Né? Então é uma outra... E não... Se corrigisse essa diferença social, né, o Brasil realmente é um país... Exatamente. Isso já foi muito mal visto por alguns intelectuais que achavam que dizer isso é dizer o povo tem que continuar na miséria, porque é alegre. Não é isso. Nós temos que sair da miséria, mas mantendo isso, né? Então, nós temos uma junção de culturas, de raças, que não necessariamente se misturou tanto, mas com o tempo ela foi necessariamente criando uma amálgama. Nós não somos apenas uma mistura, eu digo, a gente é uma síntese bem-sucedida já. Verdade. Nós já fomos mistura. Hoje a gente é brasileiro, né? A gente tem uma característica própria, e é uma característica que agrega. O brasileiro não é o povo da exclusão, né? É o povo do agregar. Agora, basta ver os judeus árabes aqui no Brasil. E pensa no mundo. Qual é o sofrimento do mundo? Não é essa agregação? A exclusão? E nós podemos ensinar ao mundo como viver junto. Essa possibilidade existe, sem nenhum romantismo. Eu sei que a gente tem desigualdades impressionantes, né? Claro que sem romantizar, né? Mas minha preocupação é com esse crescimento econômico, com essa transformação do Brasil. Talvez alguns intelectuais estejam nos olhando e esses caras estão dizendo besteira. Estão dizendo besteira, mas a gente está sonhando um pouco, né? Tem que ter um mínimo de ousadia no pensamento. Então, a gente pode realmente estar dizendo besteira, mas eu acho que é importante trazer algumas coisas. E uma delas é, o mundo está se transformando. O Brasil, um dos países do mundo que mais se transforma na direção do crescimento no mundo, com chineses, etc. e tal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que criar um modelo. O que a gente quer? O que nós queremos nesse processo? A gente